Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal, Estudando Consciente. Hoje nós recebemos uma intuição, né? Um desejo, uma vontade, tudo colabora. A gente estava indeciso sobre o que falar. Me ajudaram a lembrar uma situação, um fato ocorrido na empresa que eu trabalho. Uma vez nós descendo a escada para ir até o portão de saída e abrir para o funcionário ir embora, jovem. Ele vai e fala sobre a mãe, né? Falando sobre a reencarnação. Eu não lembro como iniciou o assunto. Ele vai e fala que a mãe morreu, acabou, sente falta. Aí é isso, agora eu lembrei. Ele perguntou quantos filhos eu tinha. Eu expliquei 2, um já desencarnou, vive em outra dimensão. Aí ele não acredita em reencarnação. Aí comentou, né, que a mãe tinha morrido, perdeu a mãe, sentia muita falta. Aí eu cheguei para ele, pô, sua mãe não morreu. A sua mãe, ela vive em uma outra dimensão. Não acredito em reencarnação, não acredito nisso de outra dimensão. Deixamos o curso do Rio seguir. Pensei, não vai faltar uma oportunidade. Nós fomos orando, né? Conversa, só um minutinho aqui. Aí, que haveria, né, um momento certo, preparando ele, conversando com ele mentalmente. Então, no último dia dele na empresa, ele precisou sair, que ele foi morar, casar, vai morar numa cidade, uma outra cidade litorânea aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu cheguei para ele, falando, para e pensa. Você poderia analisar, se assim você quiser, pensar, qual melhor? Não acreditar no que eu falo, mas pare e pensa. Tua mãe morreu, acabou? Ou sua mãe habita uma outra dimensão? Ele ficou meio assim, balançado. Falei, vai, durante a sua viagem, pare e pensa. Foi porque o que morre é essa matéria, né? Esse corpo material, esse corpo de carne, são vários nomes que se dão. Ele morre porque é esse corpo que nós usamos para manifestar nesta dimensão. Quem assistiu os vídeos que nós fizemos, o Espírito, o Homem e os 7 corpos, quando ele está nessa dimensão, ele tem 7 corpos. Então morreu esse corpo, aí morre o duplo etérico, e nós vivemos no corpo astral. Mas há espírito mais evoluído que não reencarnam mais nessa dimensão, vive só no corpo astral. Já tem outros que já não reencarnam na dimensão astralina, ele vai viver no corpo mental inferior ou mental superior, no búdico, de acordo com a evolução, né? Nas dimensões. Dimensão astralina, dimensão mental inferior, mental superior, dimensão búdica, dimensão, agora esqueci o átmica. São várias, segundo a ciência, vários universos paralelos à Terra. Vastos multiversos. Eu já falei sobre isso. No filme do The Flash, no filme, mais de 100 multiversos, mais de 100 cópias do Valmir. Nós chegamos a falar, né? A respeito dos multiversos. Mas para não embolar um pouco a mente, vamos falar assim, várias dimensões que o espírito habita. Irá habitar. Nós falaremos sobre... Não vamos falar sobre as personalidades,
Mas até assim o espírito, ele vai habitar diversas dimensões em que ele preparou viver. Se nós vibrarmos no equívoco, ou no erro, como as pessoas, né, dizemos, cometer atos contrários à lei divina, a consciência crística em nós habita, então nós vamos viver de acordo. O viciado, o inveterado, o criminoso, aquele que frauda, aquele que faz magia, feitiço negativo, magias negativas. Então cada um vai viver ali, naquela dimensão em que ele vibrou. Não quer dizer que ele vai viver eternamente, como se diz o inferno do cristão, do muçulmano e do judeu. Não. Aí ele vai chegar um dia em que ele vai despertar para o bem. E ele então vai sair dessa dimensão, vai viver em outra. É vasto a literatura que explica sobre isso. Um dia, quem sabe a gente venha fazer um vídeo explicando melhor. Então, eu conversei com ele assim. Para e pensa. Como melhor? Não cheguei a falar para ele desse termo. Segundo o conceito da nossa sociedade, das religiões que não cristã, da religião cristã, morreu, acabou, não explica, só diz que se fez o bem vai para o céu, reino do céu, se fez o mal vai para o inferno. A católica ainda diz o meio termo, que é o paraíso. E só pode comunicar conosco, na Igreja Católica, os santos, o Espírito Santo e os anjos. Na Igreja Protestante, somente o Espírito Santo. Então, qual seria melhor? Mais esclarecedor, mais confortante? É o que nos traz a Umbanda, a Candomblé, somente lá no Espiritismo, que eu passei um bom tempo, kardecismo, nos dá a prova que morre a matéria e, de acordo do preparo daquele que desencarnou, ele vem nos visitar, nós vamos visitar eles, né? Que é aquela parte do que nós fizemos sobre o desdobramento, que não é sonho quando a gente está com uma pessoa querida, uma pessoa amada, mesmo que ela esteja encarnada, ela esteja em outro local. E com aquelas que já desencarnou, de vez em quando eu estou com a minha mãe. Hoje em dia é bem raro, entendeu? Cumprir o tempo dela e me fortalecer, me ajudar. Tem uma amiga que perguntou das mensagens que ela transmitia. É porque ela veio preparar com a mamãe, ela veio me preparar, né? Me confortar, me consolar. Foi um tempo que eu levei, eu era católica ainda. Estava católica, quando ela desencarnou, senti muito. Mas vem de vez em quando, aparece, conversa, meu pai, o Raoni, né, o filho mais novo, a minha irmã mais velha, que desencarnou, a minha avó querida, né, minha avó afetiva, outros amigos já desencarnaram, né, lá do centro kardecista que eu frequentei, a Celeste. Então, isso nos conforta, que eles podem estar nos visitando, nós a eles, de acordo ao estado em que se encontra esse espírito e a permissão que tem. Aí contei para ele um fato ocorrido na minha vida. Acho que eu já comentei, né, várias vezes aqui. Em 2011, eu tive uma uma lombalgia, né, inflamação na coluna lombar. Corremos, tal, conseguimos ser atendidos no hospital pelo ortopedista, passou o anti-inflamatório, mandou ficar em casa 14 dias, se tratando, e eu tinha úlcera, não sabia, o estômago rompeu. Fui parar aqui no hospital, hoje em dia é municipal, Rocha Faria. Passei pela cirurgia,
E não lembro bem se foi... Eu dei entrada no sábado à noite, fui operado no domingo de manhã. Na segunda de manhã o efeito já tinha passado, a anestesia, acordei, eu não lembro se foi na segunda. O cirurgião veio, conversou comigo, o procedimento, olha, o estômago do senhor rompeu, quer supurar, as dores, a queimação, é suco gástrico. Nós costuramos, quer suturar, rafiar, quer dizer que ele falou, rafiamos. E comentou mais alguns assuntos que eu não lembro e virou e falou assim, o restante, eu expliquei à sua mãe. Eu ainda morava com a mãe do Raoni, era casado, eu falei assim, tu é mãe ou é esposa? Não, foi mãe. Aí eu expliquei ele assim, mas minha mãe, perdão, ela morreu, faleceu em 1991. Então, creio ele que ele tinha evidência, não sei, a religião dele creu, não, tenho certeza que ele tinha evidência, e foi permitido. Então, ao consolo, a certeza que ela ali estava me amparando. Não só ela, que os guias, demais guias nos amparando, muitas vezes não é por merecimento, né? Por necessidade. Então eu contei isso para ele. Não é confortante saber que a mãe, quando é mãe, né? Falei para ele, a mãe, quando é mãe, foi Jesus falou assim, ó, aonde tiver vosso tesouro, lá estará vosso coração. A mãe, quando é mãe, não só gerou, mas tem um afeto, o amor e o carinho, ela está nas proximidades do filho, dos filhos, dos netos. Eu tenho uma sobrinha que contou para mim que ela no parto de um dos filhos dela foi assim estava um pouco complicado. Ela via minha mãe, eu vi minha avó Alzira, e ela conversava com a enfermeira. Qual era o tipo de medicação que necessitava? Quer dizer, a enfermeira iria entender como uma intuição. Outras sobrinhas já esteve, pessoas que não conhecia ela via, a minha mãe do meu lado, no momento que eu fazia a exposição no Centro Kardecista. Mas não cheguei a esse detalhe, né? Só falei da cirurgia para ele, que ele tinha que ir embora. Estava chegando a hora dele pegar as coisas na casa dos pais para viajar. Ele foi, parece que para Aruama. Então, eu expliquei, pensa, se não é mais confortante assim. E de repente ela vem, cara. Ela sempre vai te ver. Se ela tiver em condições, se ela tiver permissão, ela vai estar sempre ao seu lado. Vai te visitar. Muitas das vezes você não vai ver que você não tem o dom, mas você sonha. Aí ele parou, não respondeu que sim nem que não. Então não é confortante? O Espírito vem nos ver. Para quem tem evidência, ver, de olhos abertos, ou no campo mental, ou chamar durante o sonho. Ela vai estar com esse espírito, esse ser, esse ente querido, vão conversar, vão trocar ideia, vai receber orientação. A minha irmã mais nova das mulheres, que mora bem aqui bem do ladinho, né, de casa, a filha dela, eu já comentei, ela aqui no canal, falo para ela que ela é mais macumbeira do que eu. Às vezes quando sonha com o Raoni, sonha com o pai dela, com o tio paterno, que é padrinho. Aí eu explico a ela, ó, é verdade, é realidade, assim, ela é católica, está católica praticante. Até que esses dias eu conversei com ela, e já falou que não existe a reencarnação. Então, é estranho, né? Porque a Igreja Católica diz que só conversa, volta para falar conosco, é os santos e o Espírito Santo. Ela ficou meio assim, foi o demais é o diabo. E aí? Não, meu pai não é diabo. Eu falei, não estou dizendo que é o diabo. Mas, pare e pensa. Um dia vocês vão acreditar na reencarnação. Um dia a Igreja Católica vai revelar.
Mas não vem? Tu não conversa com seu pai? Se for para mim, já conversou com tua avó Alzira? Você conversa com seu tio, Pedrinho, seu padrinho, Raoni, tá sempre conversando contigo? Então ela tem também esse conforto. É uma contradição segundo a doutrina da Igreja Católica. Não sei se mudou, mas é assim que eu conheço. Posso estar equivocado, alguém pode dizer que mudou. Aí eu expliquei, não, vocês um dia vão acreditar na reencarnação. Como hoje vocês acreditam nas mensagens de Chico Xavier, que eles não aceitavam. Aí o padre explicou que Chico era um homem que vivia, né? Procurou viver os ensinamentos de Jesus. Aí os católicos têm aceitado. Então foi para ela, não é um conforto você estar de vez em quando com seu pai, com seu tio, com seu irmão, né? Que ela considera o Raoni irmão, um irmão afetivo. E foi criado aqui, do lado. Morando do lado, ela sempre cuidou do Raoni, com carinho, Raoni, outros sobrinhos também, né? Ela não tem filho. Então não é confortante, gente? Se você passa por essa situação, achando que aquele teu ente querido morreu e acabou, ou você conhece alguém que assim pensa, conversa com ele. Explica que não morreu. Explica que morreu foi a matéria. Passa esse vídeo para ela ouvir, assistir, ouvir. Esse testemunho que eu dei da minha mãe que me acompanhou na cirurgia. Explica, o kardecista que está ouvindo, explica a ela, o umbandista que acredita, que se encontra, né? Que não basta estar só no kardecismo, só na Umbanda ter o conhecimento, mas precisa realmente saber que morre a matéria. Explica. Mostre, através de um exemplo que você passou. Não só o espírito que está bom, está bem, ele vem nos visitar. Jesus desencarnou, está apegado a gente. Ele também vem, fica ao nosso lado, muitas vezes sem saber que desencarnou. Ou que se apegou a uma situação ocorrida, um fato ocorrido, do ente querido, e ele está ali pé da vida, ele quer ajudar, não tem condições. Aí isso aí é feito dentro do terreiro de Umbanda, é esclarecido, no centro kardecista, que ele precisa primeiramente se cuidar para poder ajudar o ente querido. Então vamos manter nessa situação. Eu digo até que sou eu que preciso, senão eu vou devagar. Mais uma vez, compartilha esse vídeo, explica, você que sabe que morreu a matéria, o espírito vem nos ver, que nós nos encontramos durante o desdobramento do som do corpo físico, ao desdobrarmos, ou até em sonho mesmo, pode dizer, olha, nós nos encontramos com sonho. Nos momentos mais difíceis, eles vêm nos confortar, eles vêm nos consolar. Não está vendo? Assim com esses olhos, né? Mas, como dizem os antigos, esses olhos que a terra há de comer, mas em sonho. Ajuda a confortar uma pessoa. Seja um multiplicador no conforto, em dizer, ó, se teve a experiência, diga a sua experiência. Se não teve, conte a experiência de que o outro teve, que sonha com o ente querido. Qual que não sonha com aquele ser que ama, que foi viver numa dimensão paralela à nossa, primeiro do que nós? Eu espero ter passado a vocês o que estava em mente eu compartilhar hoje. Se houve algo que eu não expliquei, vocês quiserem saber, vai lá no comentário e deixe. Deixe a sugestão de um tema, uma crítica, uma pergunta, dê seu joinha, seu like, seu gostei. Compartilhe o vídeo, como eu disse. Não tema, se você não acredita, tem ainda as tradições católicas, está no catolicismo, protestantismo, não é o diabo, é um ser querido. Não é o diabo que toma forma, né?
A gente vê muito protestante ainda falando que é o diabo que toma forma. Eu já comentei isso com alguns protestantes da minha mãe, diz que é para ter cuidado, que é o diabo que toma forma. Mas esse diabo aí, quando toma a forma dela, ele se torna bonzinho. Então vamos seguir, tá? Até o próximo vídeo. O amor que existe em mim saúde o amor que existe em você.